Oi, meu nome é Felipe e eu tô há um dia vendo Pantanal. Oi, meu nome é Felipe e eu tô há um mês vendo Pantanal. Oi, meu nome é Felipe e eu tô vendo Pantanal todos os dias. Ai, que raiva, quero ir embora daqui. É isso, peão! Chegamos ao segundo episódio de Luz, Câmera, Redação, a nova série do Me Salva que vai te aprovar com notão. E hoje vamos falar de Pantanal na redação. Toca cavalo preto aí. Bom, pessoal, hoje eu tô bem pantaneiro e tô pronto para te ajudar aqui com os possíveis temas de redação que a novela aborda. E para isso, é claro, você pode ter certeza que eu tenho convidados muito especiais que vão vir aqui conversar conosco hoje. E antes da gente começar, você já sabe, né? Lá no site do Me Salva, mesalva.com/redação, você pode ter acesso a uma infinidade de temas para praticar. E o melhor, corrigido por um time de especialistas em redação aqui da nossa equipe. Pessoal, todo mundo sabe que Pantanal é a novela do momento. E além de render muito, mas muito entretenimento memes, ela também rende pano para manga para a área de ciências da natureza e da geografia. Oi, Felipe. Realmente, o Pantanal rende muito assunto para a gente falar de ciência da natureza. A gente encontra lá um bioma incrível e as cenas da novela, então, ajudam muito a gente se preparar para o Enem. Olha só, essa é mesmo. O fato é que a novela Pantanal, ela retrata muito bem os aspectos da terra, da região do Pantanal. Mas digo mais, a versão original lá de 1990 era boa. Cristiano Oliveira como Juma, ela virava onça, era a onça da braba, aquela mulher. A primeira versão ela era muito mais, como é que eu vou dizer, ela não abordava tanto assim as questões relacionadas, né, mesmo a parte da vegetação, desmatamento, coisa e tal. Não. Bom, já que o nosso peão Chuchu estava lá na época em que passou a primeira versão do Pantanal e certamente está assistindo essa versão atual, bora conversar sobre as diferenças entre as duas versões? Peão, o que a gente pode apontar de diferenças na forma de a novela tratar o bioma do Pantanal e as questões relacionadas a esse assunto importante para a aula de geografia? E a parte do Velho do Rio ali que mostra muito bem como é que é a questão ambiental no Pantanal hoje em dia. O fato é que teve até um episódio que mostrou os incêndios do Pantanal nos últimos anos. Nessa versão atual agora da novela aí mostrou, foi chocante, foi emblemático. A versão atual ela trabalha muito mais com a parte relacionada com o desmatamento, a expansão do agronegócio, a pecuária, os gados, as vacas. Daqui a pouco elas respondem. E o fato é que essa novela aborda muito mais a questão ambiental. A relação do ser humano com o meio do mato, com o Pantanal. Essa vastidão de terra que nós temos aqui. Boa novela! Então, pessoal, vamos aprofundar alguns dos temas que a gente já listou como possíveis temas em que Pantanal pode ser usado como um repertório. Gente, aqui eu separei algumas informações para a gente aprofundar as temáticas que eu levantei há pouco. Então, vamos dar uma olhada nelas aqui. Primeira questão que a gente discutiu foi a questão do impacto que o avanço do agronegócio tem na preservação do ecossistema do bioma Pantanal. E aí eu separei uma informação bastante importante que é a seguinte: em 1990, que foi o ano em que a primeira edição da novela foi exibida, se estimava que só 4% do bioma havia sido perdido para o agronegócio. Já em 2022, que é o ano em que a segunda versão está sendo exibida, esse número já passou de 15%. Então a gente vê que esse avanço do agronegócio é um problema crescente nesse bioma e pode ser usado então como uma referência para pensar esse problema social. Outra questão que a novela aborda, e a gente já comentou, são os conflitos entre indígenas e fazendeiros devido ao avanço do agronegócio. E um ponto importante que a gente pode trazer aqui é o fato de que existem outros temas
que se alimentam que podem ser relacionados a essa questão dos conflitos entre indígenas e fazendeiros, como temas ligados à reforma agrária e à disputa por terras. Outro ponto importantíssimo, gente, desmatamento e queimadas, inclusive pensando mais recentemente, não é? Tendo em vista a quantidade de focos de queimadas que têm sido noticiados nos biomas brasileiros. No caso do Pantanal, por exemplo, o maior incêndio que já foi registrado nesse bioma aconteceu em 2020. Ele foi amplamente divulgado na mídia, e uma curiosidade é que na novela agora existe um episódio em que se retrata justamente as queimadas no bioma e se usou nesse episódio imagens das queimadas de 2020, ou seja, se usou imagens reais para retratar as queimadas ali no bioma Pantanal. Como a gente pode ver, Pantanal rende muito assunto para debate na área de geografia. Mas eu acho que a novela explora tantos temas que a gente pode inclusive ligar ela a assuntos da biologia. Tô certo, prof. Brunão? Certíssimo, filho. O Pantanal é um bioma muito curioso. Vamos começar falando que ele é o menor bioma entre os 6 que nós temos reconhecidos pelo IBGE. Só que ainda assim, ele é um dos biomas mais biodiversos que a gente encontra. Porque, na verdade, ele é uma grande mistura. A gente costuma, inclusive, falar que o Pantanal ele é um ecótono. O que é isso? Uma zona de transição entre diferentes ecossistemas. A gente vai encontrar características da Amazônia, características do Cerrado, características da Mata Atlântica. E por isso, o Pantanal, por exemplo, é um dos biomas que a gente encontra basicamente todos os animais que existem no Brasil. Exatamente. Se tu for viajar para o Pantanal, tu vai encontrar basicamente todos os animais do nosso país, por ele ser essa região de transição. Então a biodiversidade desse bioma é imensa. Mas nós temos algumas outras características que são muito interessantes a gente pensar, que é aí que vai entrar diálogos com outros conteúdos também. O solo do Pantanal geralmente é um solo mais empobrecido, com poucos nutrientes, porque ele passa muito tempo alagado. E com isso a decomposição fica muito lenta lá, os nutrientes são entregues de uma maneira lenta para as plantas, né? Então, geralmente, ali na agricultura, a gente vai começar a usar o quê? Defensivos agrícolas, fertilizantes, e isso vai começar a gerar diversos problemas ambientais. Por mais que o Pantanal seja o bioma mais conservado do nosso país atualmente, a gente tem uma grande crescente de problemas ambientais que vão surgindo ali, como, por exemplo, as queimadas que vocês já observaram por conta do avanço da produção agrícola que a gente tem dentro dessa região, que não tem vocação para o tipo de plantação que está sendo feita lá. Outro ponto que a gente já havia comentado é a questão do tráfico de animais silvestres típicos do bioma, e aí a gente pode exemplificar com aves mais raras, como papagaios e araras, que são animais bastante procurados por traficantes de animais. E outras questões aqui bastante relevantes também, que são temas que a novela explora, são questões ligadas ao racismo, ao sexismo e à homofobia, principalmente a partir do personagem do Tenório, né, um latifundiário que frequentemente tem falas racistas, machistas e homofóbicas. Em um dos capítulos, por exemplo, o Tenório vai falar para a Guta, que é a filha dele, que ele afogaria um filho gay. Além disso, né, gente, uma informação que eu achei bem importante para trazer aqui para nós é o fato de que na versão original da novela, gente, nenhum ator ou atriz negra fez parte do elenco. Então a gente pode trazer ali esse aspecto para falar de temas ligados à representatividade de indivíduos marginalizados na mídia. Não é a novela, então a versão original dela é um exemplo dessa falta de representatividade. E por fim, outro ponto importante para a gente destacar aqui é a questão da submissão feminina, que vai estar exemplificada principalmente pela Maria, a esposa do Tenório, que era tratada por ele como uma serviçal, que só servia justamente para atender os demais e fazer trabalhos domésticos. Não bastasse esse tratamento, a personagem ainda era traída pelo marido, que tinha outra família em São Paulo, e era desrespeitada por ele, que chegava nela e só a chamava de Maria Bruaca. Então essa questão ali da submissão feminina está bem presente na novela e também pode ser usada ali como uma referência para se pensar temas que retratam justamente a desvalorização ou a submissão das mulheres na sociedade. Então, pessoal, pegando o caderninho e anotando os possíveis temas em que Pantanal pode ser usado como repertório. A novela discute questões como conflito entre indígenas e fazendeiros, o avanço do agronegócio nos biomas brasileiros, as queimadas e o desmatamento,
o tráfico de animais silvestres, que são animais típicos do bioma. A novela discute questões de racismo, sexismo e homofobia e inclusive fala sobre a submissão feminina pelas personagens. Vamos entender melhor como esses temas podem ser colocados em prática numa redação? Então bora pra mãozinha! E para exemplificar então como o Pantanal serve de repertório para diferentes temas, separei aqui 2 introduções para propostas diferentes que usam Pantanal como repertório. Então essa primeira aqui tem como tema o avanço das queimadas e seus efeitos nos biomas brasileiros. Vamos ver como o Pantanal pode entrar aqui. Em um dos capítulos da novela Pantanal, exibida pela Rede Globo, o personagem Velho do Rio fica profundamente comovido ao presenciar um grande incêndio que atinge o bioma e mata diversas espécies animais. Mais surpreendente ainda, porém, é o fato de que as imagens exibidas pela novela correspondem, na verdade, a imagens reais das queimadas ocorridas no Pantanal entre 2019 e 2020, as maiores já registradas na região. Nesse sentido, a novela chama atenção para um problema cada vez mais frequente no país: o avanço das queimadas nos biomas nacionais. Entre as suas principais consequências, pode-se citar tanto a perda da biodiversidade quanto o desequilíbrio de ecossistemas, fatores que demandam uma urgente intervenção. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O Pantanal está sendo usado como exemplo para contextualizar o problema que é o avanço das queimadas nos biomas brasileiros. E aí, a partir dessa contextualização, essa introdução fecha anunciando, então, quais são os principais efeitos desse avanço, que vão servir de enfoques de abordagem a esse tema. No caso em questão, aqui os principais efeitos selecionados são a perda da biodiversidade e o desequilíbrio dos ecossistemas. E para fechar esse nosso diálogo sobre Pantanal e possíveis temas de redação, selecionei aqui um tema que talvez num primeiro momento a gente nem relacionaria com a novela, para mostrar para vocês justamente como é possível fazer essa relação. Então o tema em questão aqui é a necessidade de combate à homofobia no Brasil. Vamos lá! Na novela Pantanal, da Rede Globo, o fazendeiro Tenório é retratado como um homem extremamente moralista e preconceituoso. Em um dos capítulos da trama, o personagem diz à sua filha Guta que, caso tivesse um filho homossexual, o afogaria de desgosto. Infelizmente, a fala de Tenório escancara um problema que marginaliza e vitima diariamente grande parcela de brasileiros: a homofobia. Nesse sentido, cabe discutir tanto a mentalidade retrógrada quanto a falta de empatia como fatores que fomentam esse comportamento discriminatório a fim de promover o respeito a todos os brasileiros, independentemente de sua orientação sexual. Então, o que acontece aqui, gente? Pantanal, um episódio da novela, é usado para contextualizar esse pensamento homofóbico que está presente na mentalidade de muitos brasileiros. No caso aqui, a partir do personagem Tenório e dessa fala infeliz que ele tem na novela, dizendo que afogaria um filho caso soubesse que ele fosse homossexual. E a partir então dessa fala, a gente contextualiza o problema e anuncia os enfoques de abordagem. No caso aqui, as razões que levam justamente à existência desse problema da homofobia, que são a mentalidade retrógrada e a falta de empatia da sociedade. Vocês viram como essa novela rende, gente? É o puro suco do conhecimento. Dá para usar em geografia, dá para usar em biologia e, obviamente, dá para usar em redação. Eu acho que a partir de agora não vai ter ninguém que vai deixar de ver essa novela todos os dias. Prof. Chuchu, Prof. Brunão, muito obrigado por essa participação maravilhosa nesse nosso segundo episódio. Mas antes de vocês irem, quero saber, vocês dois estão assistindo a versão atual da novela? Eu sei que o Chuchu viu a primeira versão, mas é de agora. Vocês dois estão acompanhando? Pois da primeira versão eu assisti mesmo, 1990 já era Homem Feito naquela época e peguei a primeira versão de Pantanal lá com Cristiano Oliveira fazendo o papel de Juma. Que bela mulher, é verdade. A primeira versão eu não assisti, porque eu não era nem nascido. Minha mãe não tava nem pensando muito em me fazer. Mas essa versão eu tô assistindo todos os dias, porque eu conheci a fama de Juma Marruá. Mas a versão de hoje é muito boa, é boa demais. Tem ali o
Osmar Prado dando show de atuação, o homem é bom como o velho do Rio e trabalhando nas questões ambiental de consciência, pensamento, reflexão, filosofia na região pantaneira. Buenas, galera, quero agradecer pelo convite para participar aqui desse episódio da série e dizer para vocês, continuem assistindo Pantanal, aquele entretenimentozinho e muito conteúdo para vocês terem repertório lá na hora do Enem. E aí, meus peão noveleiro, partiu usar Pantanal na redação? Tenho certeza que depois desse nosso segundo episódio, ninguém mais vai deixar de ver essa novela. Então, fazendeiros e fazendeiras, se vocês quiserem treinar esses e vários outros temas de redação, partiu acessar a plataforma do Me Salva, mesalva.com/redação. Além de praticar esses temas, vocês têm a possibilidade de ter a redação corrigida pelo nosso time de especialistas em Enem. E para não perder mais nenhum episódio, o próximo tá bom demais, vai ser com o Prof. Júnior, hein, pessoal? Já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal e ativa as nossas notificações para não perder mais nenhum capítulo dessa nossa novela Luz, Câmera, Redação. Até a próxima, gente! Tchau! Hoje nós vamos recorrer a uma disciplina que tem muito a contribuir com a escrita de texto. Ela que tem vários detalhes para contar. A história. A de que cerca de 12 milhões de escravos foram trazidos para o território brasileiro. E, gente, se o tema da redação do Enem envolver a forma como o Estado tem lidado com o racismo no Brasil de hoje, pode ser facilmente usado em um parágrafo de desenvolvimento da redação Enem. A pandemia do novo coronavírus, por exemplo, matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. Como a falência desse sistema está vinculada diretamente ao fortalecimento do crime organizado no país. Você, aluno, pode usar o laço entre a Revolução de 1930 e o processo de urbanização do Brasil na sua redação.